Olá, Libriano, tudo bem? Vamos tirar umas cartinhas hoje para saber como que vai ser essa semana que está entrando aí, a terceira semana de novembro, para saber o que te espera, como se preparar, como ter um melhor direcionamento, tá? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva que pode ressoar com você, pode também não ressoar e tá tudo certo se não ressoar, tá? Você pode assistir outros vídeos de outros signos que tenham forte no seu mapa. Se ressoar, por favor, comentem, eu vou adorar saber, tá? E vocês podem me chamar também para uma tiragem individual, se vocês tiverem interesse, para saber da sua energia, do seu momento, entender qual que é aí a sua situação, tá? Eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. Vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, darem um joinha, uma hypada, qualquer coisa que ajude o canal, eu vou ficar muito agradecida, tá? E vamos começar então com esse oráculo aqui. Primeiro pedindo para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas eu encontre as respostas e mensagens que busco, sem interferência dos meus desejos, medos, sentimentos, pensamentos, para que o libriano tenha a resposta, a mensagem mais clara, limpa e direta possível. Então vamos começar aqui, saber qual é a primeira energia aí dessa semana. Vamos lá. O que temos para o Libriano? Transcendência, transcendência, alcance o sucesso. Gente, essa carta aqui, ela fala muito da mudança, sabe? Porque muitas vezes a gente não alcança o sucesso porque a gente acredita que o sucesso tem um caminho específico, né? Transcender é transformar, né? Então talvez você tenha que transformar a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar, né? Para conseguir alcançar aquele sucesso que você deseja. Também lembrando que o sucesso não é só o objetivo, né? É como a gente vive esse processo, tá? Então vamos ver exatamente do que o tarot pode estar falando aqui. A gente vai fazer uma tiragem estruturada. Então eu vou tirar energia, desafios, melhores atitudes e conselhos. Vou tirar uma carta com três contextualizando. E depois disso a gente ainda vai usar mais dois oráculos aqui para saber o que pode acontecer aí na tua semana, tá bom? Então, primeiro vamos começar com energia. Vamos ver aí se casa com essa carta que a gente tirou, né? Vamos ver. Lembrando também, gente, que a história vai se montando conforme a tiragem vai acontecendo. Então, no começo pode parecer que não tem a ver, mas você fica até o final para entender a história inteira, tá bom? E também me desculpe pelo som, porque eu estou improvisada aqui esperando meu microfone chegar, porque o meu outro quebrou, tá bom? Então vamos lá. Energia do Libriano desta semana. Podemos esperar para o Libriano. Sete de espadas, três de copas, sete de ouros e quatro de paus. Ó, a primeira coisa que me bateu aqui, né, até por conta das duas primeiras cartas, tem outros contextos aqui também, tá? Mas, assim, a energia sete de espadas. A energia sete de espadas é o quê? É você agir com estratégia, né? É você saber sair pela, assim, pela tangente de alguma situação, sair de fininho, sabe? Também tem essa coisa. Então, essa carta também fala de mentira, né? De enganar alguém, de manipular alguém, mas como a gente está falando de energia, a gente está falando uma energia de ser estratégico, de saber como fazer algo, sabe? Você tem que saber, tem que ser esperto para fazer alguma coisa, tá? Só que a primeira coisa que me bateu aqui foi algo a ver com traição, porque o sete de espadas com o três de copas, o três de copas, apesar de ser uma carta feliz, né? De socializar, ela em alguns contextos ela pode indicar um triângulo amoroso. Aí junto com a carta que indica mentira, pode ser que você esteja numa energia aí de viver um triângulo amoroso, tá? É, vamos ver o que pode ser, tá? A gente tem para contextualizar também, junto com o três de copas, a carta do sete de ouros, que é uma carta que fala de paciência, de espera, de colher aquilo que se planta, né? Então é a colheita. Às vezes você está insatisfeito com a colheita, às vezes você está aguardando a colheita, tá analisando se a colheita está de acordo com aquilo que você investiu. De qualquer forma, é uma carta de pensar, de analisar e de ter paciência, tá? E essa outra carta aqui fala de celebração. Temos duas cartas de celebração, né? Duas cartas de celebração. Essa, inclusive, pode indicar casamento, tá? Só que a energia é o sete de espadas, isso está contextualizando, né? Então, será que é um triângulo amoroso dentro do seu casamento, que você vai ficar sabendo, que você vai estar ali pensando se pode estar acontecendo, analisando? Olha, me bateu que pode ser sobre isso, tá? Vamos tentar entender o que mais pode ser aqui. A gente vai tirar mais cartas entendendo melhor. Pode ser que mude alguma coisa aqui, vamos ver o que as cartas esclarecem. Vamos pedir o desafio.
Desafio da semana do Libriano. Vamos ver. Torre. Hum, Cavaleiro de Copas, contextualizando aqui. Pajem de Copas. Oh, meu Deus do céu, hein? Já tô vendo aqui um negócio. E quatro de copas. Saíram três cartas de copas contextualizando essa torre. A gente vê que a gente realmente está falando de relações amorosas aqui, tá? A gente já tinha uma suspeita aqui de ter um casamento envolvido, ou pelo menos uma relação estável, uma relação já estabelecida, né? Pode ser um namoro, um noivado, mas é uma relação já estabelecida, ao que tudo indica, tá? E pode ser realmente uma energia de triângulo. E aqui, sabe o que eu vejo? Que ou você está analisando e descobrindo, que a gente viu aqui a energia do sete de ouros, que é uma energia de analisar, né, de pensar sobre, ou é ou você analisando e descobrindo, né, ou é você analisando, porque você que está formando esse triângulo, então é uma análise sobre o que fazer, e a gente tem essa energia do espertinho aqui, sabe, de sair pela tangente, né, então pode ser ou alguém que te colocou no triângulo ali, você não sabe ainda, né, que você está no triângulo, ou você que se colocou no triângulo, né? De repente você tá fazendo, tá traindo, né? Porque a gente viu aqui que isso pode ser uma traição, né? Vamos ver, você que sabe aí o que você tá vivendo, eu não sei de nada. Aí a gente vê que o seu desafio é a torre, né? Então, por que que essa energia ficou mais clara para mim? Porque se o desafio é a torre, o seu desafio é desestruturar algo, desmanchar ali, destruir algo. E olha só, a gente fala de estrutura nessa carta. A gente tá falando de uma estrutura, né? De algo estruturado, de uma relação estruturada, né? E aqui a gente tá falando que seu desafio é desestruturar, é derrubar tudo isso, tá? Então talvez você esteja pensando em como sair dessa relação. Gente, eu tô botando fogo na minha casa, peraí que eu vou ter que dar uma pausa. A vela tombou, gente, pegou fogo no papel ali. Pegou fogo no papel, mas tá tudo sob controle, não vou botar fogo na casa. Então vamos lá. O seu desafio é desestruturar isso. Então parece muito que você está vivendo essa situação de terminar uma relação. E eu acho que já saiu essa energia para vocês, Libriano. Não sei se no fim de semana, no último vídeo que eu fiz, já saiu você nesse impasse aí, tá? De terminar uma relação. E a gente vê aqui a contextualização, né? Por que terminar? Por que que isso é um desafio, né? Porque você quer ir para outro lugar. A gente tá vendo aqui, ó, Cavaleiro de Copas. Então, assim, se você tá num triângulo, provavelmente você tá querendo terminar com uma pessoa para ficar com a outra, né? Porque a gente vê aqui a proposta amorosa, o movimento amoroso, indo de encontro ao aquilo que te toca o coração, que aquece teu coração, sabe? Aqui fala de início de amor, né? De algo que você quer começar emocionalmente, né? Então pode ser aquele afeto, aquele início mesmo, sabe? Aquele gostosinho do começo de uma relação, tá? E a gente tem aqui uma carta de insatisfação, que talvez seja justamente você insatisfeito por querer viver isso, e você tem o grande desafio de destruir uma relação já estabelecida para poder viver isso. Então você está insatisfeito. Seu desafio é sair dessa insatisfação, destruindo tudo que você tem com essa outra pessoa para ir atrás de uma outra, tá? Então me parece muito que o triângulo quem montou foi você, tá? Óbvio que as tiragens coletivas podem ser espelhadas, tá? Então você vê o que faz sentido para você da tua vida e o que que você pode estar vivendo, tá bom? Vamos lá, vamos pedir os melhores atitudes pro tarô para ver o que que ele pode contar para você. Melhores atitudes. Melhores atitudes pro Libriano. Três de paus. Julgamento. Pagem de espadas. E seis de ouros. Então vamos lá, essa é a melhor atitude que você pode tomar. Quando a gente vê o três de paus, que é um olhar para novos horizontes, é uma nova caminhada, ou a gente vê que o tarot tá dizendo que talvez seja isso mesmo, tá? Você tem que sair dessa relação que você tá, porque você tá buscando outra coisa, você meio que já tá olhando para outro lugar, já tá olhando para fora dessa relação, né? E a gente vê que, como melhor atitude, também tem o julgamento.
né? Como uma escolha importante. Julgamento fala de uma escolha muito importante na vida, que você considera o seu passado para tomar essa escolha para o futuro, né? Então a gente vê aqui como melhor atitude é você tomar uma escolha, considerando tudo, obviamente, né? Que você já viveu nessa relação que você está, mas tomando uma atitude para olhar para o futuro, né? A gente vê aqui também uma carta de análise, de pensar bem, de juntar informações, né, para você tomar essa atitude. Então, é quase que como pensar na melhor forma de fazer isso, tá? Para buscar fazer da forma mais equilibrada possível, tá? Se você tem uma relação estruturada com alguém, você realmente, sei lá, se apaixonou por outra pessoa, quer sair dessa relação, você tem que sair dessa relação, você tem que tomar essa decisão, e o Tarot está dizendo que como melhor atitude é olhar para o futuro, né? Já que você já está olhando para fora, é em direção a isso, né? Só que a gente viu que o seu desafio é terminar com tudo isso que você já construiu com outra pessoa, mas ele te pede para fazer essa, sabe? Considere tudo que você já viveu com essa pessoa, né? Para tomar essa decisão e faça da forma mais equilibrada, honesta possível, né? Porque existe aqui uma construção sólida que você já tem com alguém, tá? Então, realmente, o tarot fala, ó, faça isso, né? Você já está olhando para fora, né? Não adianta, né? Seu desafio então vai ter que ser terminar essa relação, mas faça da melhor maneira possível, porque é uma relação, ao que tudo indica, boa. Uma relação, não me mostra aqui que você está numa relação ruim e tóxica e você quer terminar tudo, né, para viver sossegado. Não. O que me parece é que você tem uma relação boa com alguém, mas você está olhando para fora, talvez porque você já esteja apaixonado por outra pessoa. Difícil, hein? Muito difícil, muito difícil. Vou pedir aqui um conselho para o tarô, para complementar aqui, um conselho. O Sol, o Mago, o Três de Ouros e a Rainha de Paus. Isso é um conselho, tá? Ele meio que complementa o Melhores Atitudes, porque Melhores Atitudes não deixa de ser um conselho, né? E ele te diz aqui, ó, seu conselho, Sol, vá em busca da sua felicidade. Tenha clareza daquilo que você quer construir para você, né? Faça as coisas com clareza, mas vá atrás daquilo que te faz feliz, né? A gente vê aqui também o mago contextualizando, você é capaz de fazer isso, você tem todas as ferramentas para você manifestar aquilo que você deseja, que é a sua felicidade. Talvez estamos vendo que é fora dessa relação que você tá, né? Tenha firmeza para conduzir, né? Tenha clareza e tenha firmeza para conduzir essa situação, para passar por esse desafio que vai ser a torre para você, tá? E talvez para outra pessoa também. Então, assim, faça com firmeza, você é capaz de fazer, né? Você é capaz de manifestar o que você quer, faça para ir atrás daquilo que te faz feliz, né? E construa, né? Construa a sua felicidade, né? Essa carta fala de colaboração, de parceria, né? Então, assim, você está indo para outra relação, faça dessa outra relação uma construção da sua felicidade, tá? Vá, querendo fazer uma parceria de construir uma nova vida, tá? É isso que está dizendo aqui, para você fazer o que você tem que fazer, tá? É chato, né, falar isso, porque não parece que é uma relação ruim que você está vivendo, mas o tarot está dizendo que se você já está olhando para fora, se você já está gostando de outra pessoa, né? Talvez seja o momento mesmo de acabar essa relação que você já tem com outra pessoa aí, né? Com, enfim, com seu marido, namorado, namorada, esposa, não sei. Me parece muito que é emocional, não me parece nada com a tiragem de profissão, de trabalho, tá? Parece que é um momento pessoal mesmo que você tá vivendo bem intenso e importante, tá? A gente vai tirar 5 cartas com o outro tarô aqui para ver o que mais que ele pode contar da sua semana. O que mais que ele pode contar dessa sua semana aí, Libriano? Mais detalhes, mais conselhos, ou resultado, vamos ver o que que ele mostra pra gente. Ó, Cavaleiro de Paus, 10 de Paus, 5 de Paus, 3 de Copas, que já tinha saído antes, né?
e as de copas. É, gente, não tem jeito. O tarô tá te contando aqui que esse movimento que você quer fazer e que ele te aconselha mesmo a fazer não vai ser fácil, tá? Vai ter atrito, vai ter tanto interno, você naquela angústia de faço ou não faço, aquela conflito interno, tá? Será que tá certo? Será que eu faço isso mesmo? Será que eu jogo tudo pra cima? Não vai ser fácil você carregar, porque você vai carregar uma certa culpa, talvez, de fazer isso, desse rompimento, né? Vai ser um fardo para você carregar, tá? Então não vai ser só, ai, terminei, tô aliviada, vou pra felicidade. Não, você vai ficar feliz com a atitude que você vai tomar, mas não é uma atitude exatamente que vai te trazer um alívio no primeiro momento, não, tá? Você vai carregar esse peso. Mas o tarô diz para você fazer o movimento. Ele já disse aqui nas outras cartas, né? E ele tá te mostrando isso. E ele mostra para você que é o início de algo realmente, né? Que vai te trazer felicidade. Aqui o Três de Copas tá mais nessa energia da celebração, né? Da celebração do novo começo emocional. Então é uma nova relação que vai ser muito leve, né? A princípio, pelo menos, vai ser muito leve, ainda que você carregue uma culpa, tá? Pode ser que essa culpa pese um pouco, né? Contamine um pouco essa leveza aqui do início da outra relação, né? Vai ficar meio ambíguo para você, né? Ao mesmo tempo que você tá feliz, você tá triste, ao mesmo tempo que você tá aliviado, você tem uma culpa para carregar, vai ficar um sentimento meio. Uma dualidade dentro de você, mas o tarot tá te mostrando que esse caminho realmente é um caminho de um novo começo emocional importante para tua vida, tá bom? E por último, eu vou tirar um outro conselho aqui. E olha só, né? A gente tá falando de transcender, né? Primeiro eu vou te pegar o do dragão aqui, que é difícil de pegar essa carta. Ele tá falando, né, dessa mudança, do transcender para alcançar o sucesso, né? Muitas vezes o transcender não é uma mudança qualquer, né? É uma mudança intensa, uma mudança de caminho, de rumo de vida mesmo, né? E já saiu ali como energia inicial. A gente vai pedir aqui um conselho para esse outro oráculo da Lua aqui. E o que mais que ele pode complementar essa semana aí? Olha, você está muito perto de alcançar o seu objetivo. E ao mesmo tempo a carta do dragão estava falando de alcançar o sucesso, né? Olha só, você está muito perto de alcançar seu objetivo e transcendência, alcance seu sucesso. A gente está falando sempre de alcançar algo que você deseja muito, o sucesso, o seu objetivo, né? Então, realmente é algo que você está desejando fazer, né? Fazer essa transição, fazer essa transcendência de rumo aí, de vida, né? Para ir atrás de algo que realmente está tocando o teu coração ali. O tarot fala para você fazer, tá? Mas a gente está vendo que não vai ser uma coisa muito fácil. E boa sorte se ressoou com você. Então, se ressoou com você, por favor, comente aqui pra mim, pra eu saber, tá? Se não ressoou, tá tudo certo. É só você procurar outros vídeos aí de outros signos fortes no seu mapa, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.